10 segundinhos. Saiba que não existe problema que Deus não possa resolver. Se os problemas são grandes, isso é para mim e você. Ele é o dono da prata, é o dono do ouro, e todos os tesouros estão em suas mãos. Seja qual for seu problema, eu quero que saibas, Deus tem solução. Saiba que não existe problema que Deus não possa resolver. Se os problemas são grandes, isso é para mim e você. Ele é o dono da prata, é o dono do ouro, e todos os tesouros estão em suas mãos. Seja qual for seu problema, eu quero que saiba, Deus tem solução. Queridos, vou fazer uma leitura que está no primeiro livro da Bíblia de Gênesis, porque estamos na Semana Santa, na semana que não se comemora sangue do sacrifício de Jesus na minha vida e na tua vida. Eu creio que em nome de Jesus, viu? A tua vida vai mudar. A remissão, o poder do sangue de Jesus de curar, vai curar a tua situação, vai curar a tua alma, vai curar o estado emocional, vai curar o teu lar, vai curar a tua família, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Então, eu poderia usar o texto da crucificação, mas Deus me levou a esse texto que fala no capítulo 4, o primeiro homicídio. Tudo, ou quase tudo que está no Antigo Testamento, é uma preparação, uma base, ou uma figura, ou um espelho, ou uma sombra do Novo Testamento. E esse texto aqui está completamente... Porque a origem do entendimento do pecado está em Gênesis, no começo. Aonde hoje a cultura, né, a sociologia, a filosofia e outras vias da vida apresentam como sendo uma fábula, é um conto, é um livro de conhecimento. Não, meu filho, o livro de conhecimento você tem outros filósofos, tem os estoicos, tem muitas outras fontes. Aqui a Bíblia é poder de Deus. Então o texto assim, então disse a seu irmão Abel, vamos ao campo? Guarda isso até no ambiente. E esse irmão dele, que não está bem intencionado, quer tirar ele desse ambiente. O ambiente que ele estava, você vai ver no decorrer do sermão, que era oposto ao canto que esse outro irmão chamou. E vamos ao campo, e enquanto estava no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Bom, corta a primeira cena, já entra Deus... Porque Deus sempre está, não é que estará ou esteve, está. Tá certo? E o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu, o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Eu prego há 30 anos, e mesmo assim, eu converso com muitos pastores de madrugada, às vezes mas vamos trocar ideia e conversar sobre a Bíblia. Então, a gente passa por um texto e não observa algumas coisas, né? Então, esse texto fala que o sangue, o Novo Testamento diz que a nossa alma reside no sangue. A nossa alma reside no sangue. Então, o texto já começa dizendo que o sangue está falando com Deus. O sangue dessa pessoa que morreu está falando com Deus, né? No livro de Gênesis. E por que que isso se deu? Isso se deu em função do sacrifício, mas no decorrer mais para frente eu vou
eu vou falar nisso, vamos entrar no esqueleto que eu preparei, como diz a história, né? E essa família, né, esse Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, que já tinham tido um testemunho, um exemplo, uma história que os filhos tinham contado de desaprovação, de pecado, né, que a Bíblia afirma que através de Adão e Eva o pecado entrou no mundo, né? E a Bíblia fala dessas famílias que estão na Bíblia. Geralmente no começo eu explico um pouco, depois aí a gente vai só texto mesmo, tá certo? É para que a gente, vendo os exemplos dessa família, a gente analise se a situação da nossa família, da nossa vida, do nosso lar, semelha aquela situação e ver o que Deus fez, né? Fez no passado, faz no presente e fará no futuro, né? A gente clama a Deus, a gente busca a Deus, a mesma ação de Deus, né? A mesma ação de Deus do jeito que aconteceu em alguns fatos, né, nessas famílias, né? E que nos dois casos havia necessidade de se corrigir, tá certo? Deus é um Deus de oportunidade. Então, eu estava refletindo a semana toda. É Semana Santa, eu gosto de trazer o sermão, mas eu acho que já tem muito pregador hoje pregando lá na cruz. Você vai ver as encenações. A Paixão de Cristo não é um momento motivacional para você se emocionar e não comer carne, comer 2 peixes, e depois de meia-noite vira, né? Aqui no Nordeste a gente diz vira a perna. Vira a perna é quando cai na balada e não tem mais... não tem mais hora, né? Não tem mais hora. Não, a Semana Santa é para se refletir a preciosidade do sangue de Jesus. E aonde tudo isso começou? No livro de Gênesis, né? Então, o que é que precisava ser corrigido no livro de Gênesis? Bom, eu já falei, vou falar um pouquinho mais na frente, que o pecado adentrou na vida da humanidade através da vida desse casal. E, querendo ou não, essa foi uma ação tão impactante para a humanidade que precisava ser corrigido e verdadeiramente Deus providenciou a correção. E na vida desse rapaz aqui, né, ele sem um motivo que justificasse, nada justifica tirar a vida de alguém, mas por entender que na família a prática do errar era isso mesmo, então ele permite que a fúria, a ira, o rancor, a inveja, né, entre na vida dele. Então, nos dois casos, fala de alguém que vai ter que carregar no longo da vida a consciência, o remorso, o peso de um ato, de uma falha, de uma atitude no passado, mas Deus não é que tinha, ele tem poder para corrigir, ele tem poder para sarar, ele tem poder para solucionar, perdoar, redimir, remir eu pago, quanto é? Aí o cara diz, rapaz, aqui o preço é outro filho, ele deu o filho dele, é remir. E redimido é você que foi comprado por esse sangue, né? Você foi perdoado através desse sangue, né? Então, o texto de Gênesis fala desde o começo. Deus, antes que o problema se inicie, Deus sempre tem a solução. Antes de qualquer situação via a condição de realidade, Deus já tem a solução daquela situação preparada e projetada. Ainda não aconteceu, mas Deus ele não pode, nem nunca poderá ser surpreendido, tá certo? Deus sempre tem a solução de tudo. Quem tem que improvisar? O diabo, tá certo? Eu e você somos filhos de Deus, cuidados pelo amor de Deus. Protegidos, defendidos pelo guardar de Deus. Então, o inimigo, a Bíblia diz, ele está como um derredor, e Deus coloca anjo ao redor. Então, ele fica sempre procurando improvisar. Improvisar com o quê? Com a sedução, querido. Você viu que no começo do texto, o irmão chega e diz, vamos para o campo. Ele estava no ambiente e chega alguém que quer tirar você desse ambiente que é considerado um ambiente seguro, é considerado um ambiente salutar, é considerado um ambiente apropriado para você, tá certo? E quer te levar pela sedução, tá certo?
pela sedução, porque a serpente, ela seduziu a Eva, né? Ele chegou e disse, não, foi que Deus disse, não, isso é coisa de antigo, isso aí foi de antigamente, isso não vale mais não, e começou a seduzir, além que você é muito bonita, né? Só tinha ela. Qual era o parâmetro que a serpente tinha para saber se ela era bonita ou não? De fato, deveria ser, porque tudo que Deus faz é perfeito, você é lindo, e você é lindo, né? Então, tudo que Deus faz é perfeito. Mas você é muito bonita, você é maravilhosa, e tem uma coisa, você é inteligente, mas não é inteligente igual a Deus. Se você comer isso aqui, você vai ser muito mais inteligente do que Deus. Olha, e Eva estava precisando disso? Não, tá certo? A sedução, muitas vezes, e agora eu acho que já estou engrenando no sermão, a sedução muitas vezes vai oferecer a você atrações que parecem interessantes, mas que você não precisa. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá certo? É lícito você pular num voo de paraquedas inaugural de 30 mil pés, usando como paraquedas uma chinela. Bom, a gente vai tentar, é a primeira vez que tu quer ir, bom, é lícito, se você quiser ir, ninguém vai te proibir. Mas convém a você? Eu acho que não. Tá certo? Então, a sedução é isso, tirar você do ambiente de controle de Deus na sua vida e te levar, te apetecer de coisas, né? Os duvidos da vida, é você experimentar, é só essa vez, olha, não tem nada não, é alguma coisa nesse sentido, né? E o diabo vai improvisando na vida dos filhos de Deus. O diabo não pode tocar Deus. Então, a única maneira de ele, de alguma forma, vingar-se ou reagir, ter sido expulso, que ele queria estar lá. Na verdade, ele disse, eu vou me sentar na cadeira de Deus e vou ser maior do que esse Deus. Só que ele não mediu a força e o poder dele, porque a força e o poder dele já tinha sido dado pelo próprio Deus. Então, quando ele se levantou e caiu. Pronto. Essa foi a sina do diabo. Mas o ódio dele, o rancor, a amargura, o instinto de vingança, isso tudo ficou no coração dele e ele não pode vingar Deus. Então, ele vai tentar desconstruir, tentar tirar do alvo, colocar o alvo do amor de Deus na mira, né? Que somos nós, eu e você. Né? Por isso que a gente passa tanta luta, né? E Deus, quem reage é o diabo. Deus age. Pode olhar, a Bíblia todo o tempo, agindo Deus, quem perderá, vença meu irmão, agindo Deus, os inimigos não te alcançarão, agindo Deus. Deus age. Quem reage é o inimigo, porque ele perde aqui, daqui a pouco ele já investe em outra batalha. Você vê, no Jardim do Éden, tinha acabado de entrar numa desgraceira, o pecado entra na humanidade, Deus vai lá e corrige aquela situação. Agora os filhos, né, entram numa peleja. Aliás, os filhos não, um filho, né? O outro não fez nada, o outro estava no canto dele. Então, Deus age, Deus faz, né? Deus age, Deus faz. E Deus não está à mercê das circunstâncias, né? E Deus, ele tem um cuidado de sempre nos avisar. Nós temos notoriamente uma inclinação, tá certo? De tentar o errado. Desde pequeno, desde bebê, quando é criança, a gente diz, não, mas é coisa de criança, erra porque é coisa de criança. Quando é adolescente, não, isso é pré-adolescente, isso é adolescente, isso é coisa de jovem. Quando cresce e fica adulto mesmo, ele diz, olha, cresceu, mas parece um menino, entendeu? A gente tem essa insistência em errar. E Deus tem a persistência de buscar corrigir o nosso caminho, tá certo? Então, essa Semana Santa, essa introdução que eu estou falando, é o esforço de Deus em corrigir uma trajetória que estava quebrada, tá certo? O salário do pecado é a morte. Não tem como o homem estar só na natureza do pecado e alçar a vida, tá certo? A Bíblia diz, aquele que está em Jesus passa da vida para a vida. Essa vida aqui é um momento da vida, mas existe uma que não tem fim.
que é a vida eterna. Que a pessoa acredite, que não acredite, que professa a fé A, B, C ou D, que não, eu não prego religião. Eu estou dizendo que existe uma vida na Terra e existe uma vida eterna. E essa vida eterna estava absolutamente quebrada, rompida, sem condição de acesso, porque a única coisa que faz separação da gente com Deus é o pecado, tá certo? E o pecado adentrou, né, na vida da humanidade. Tem um texto em Oséias, capítulo 6, como é um texto mais evangelístico que eu estou pregando hoje, eu vou fazer algumas leituras, né? Geralmente, se eu tiver mais dinâmico, na rádio eu não faço, mas hoje, como Oséias capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz assim, ó, vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos feriu, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de 2 dias, Ele nos vivificará. No terceiro dia, levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como o sol nascente. A sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Então, precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos entender o significado das coisas. Nem tudo é festa, tá certo? Tem gente que se emociona com a paixão de Cristo. Né, 30 anos de evangelho, me emociono, porque ali está alguém encenando a dor de um Deus, que eu preguei até essa semana, um Deus que despiu-se de tudo para caber dentro de um útero, por amor a você. É como você ser o cara mais rico do Brasil e alguém dizer, pronto, a sua penitência como homem vai ser viver numa casinha no Nordeste, privado de tudo, entendeu? E depois, no final, os cangaceiros lá do Nordeste vão matar você. Você ia desejar um final desse? Você ia aceitar mas volta? Não, você morre. Aí, entendeu? Isso aí e Jesus aceitou isso por mim e por você, tá certo? Então, Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim, reconheça Deus em seus caminhos e ele vai consertar as suas veredas. O texto de hoje, a minha ministração, a pregação dessa noite, é falando de coisas quebradas, coisas rompidas, coisas fruto de decisões erradas da nossa vida, consequências de que a gente está atravessando por causa de uma ação do passado, por causa de uma decisão, por causa de uma atitude. E eu vim, em nome de Jesus, para dizer que Deus tem e é solução para qualquer área, circunstância ou situação da minha vida e da tua vida, tá certo? Deus é o princípio, né? A Bíblia diz que antes de qualquer coisa ser criada, ele já é, tá certo? Ele já é, sempre foi e sempre será. Então, aquele que escreveu a minha história, o Gênesis já começa Deus anunciando o fim dos tempos. Quando o Deus ele projeta a existência humana, a Terra, e não me pergunte por que isso, também eu não sou filósofo para explicar isso, nem minha teologia consegue atender a isso, entendeu? Mas ele já planejou o começo e o final da história, tá certo? As intercorrências que acontecem se dão por conta da nossa obstinação de errar. Olha, Deus ele criou. Não, mas Deus já planejava que o Adão ia cometer aquilo no Jardim do Éden. Não, tem uma coisa chamada vontade permissiva de Deus. O que é isso? Traduzindo para a nossa linguagem usual, é o livre-arbítrio. Deus não coloca cabresto em ninguém. O diabo ele vive buscando criar algemas nas vidas das pessoas. Deus não, a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos tementes a Deus, amamos a Jesus, mas por amor, por espontaneidade, por reconhecimento. Então,
Antes do Jardim do Éden, Deus já era lá, Deus já existia, Deus já era Senhor de todas as coisas, né? E antes das coisas darem errada no Jardim do Éden, Deus já tinha pronta a solução. E por que Deus não impediu que Adão e Eva cometessem aquilo? Ele não ia, não é e não irá interferir no livre-arbítrio, tá certo? Ele é misericórdia e graça. Graça é a gente errar e, em vez de ele ser vingativo e justiça bruta, ele é graça e misericórdia. Porque a intenção de Deus é amor. Aliás, duas definições que tem de Deus em sua totalidade é que Deus é amor, tá certo? Deus é amor e Deus é espírito. Então, ele é a essência do amor, tá bom? Então, essa encenação, né, que chama de paixão, é o ápice do amor de Deus de entregar o filho dele, né? E não é só para emocionar, para lembrar o cumprimento da promessa de Deus que ele fez no Jardim do Éden, tá bom? E para mostrar a solução que há pelo sangue de Jesus. E como eu falei, Deus, ele ama e se permite ser amado, tá certo? Deus não seduz ninguém. Deus não vai buscar você, alcançar você através da sedução. Quem faz isso é o inimigo das nossas almas, né? E o diabo, olha, uma coisa que é interessante, o diabo ele caiu na terra e foi direto procurar onde é que que Deus tinha feito um humano. E entrou lá, bom, Deus não faz cerca. Tem até um ditado que diz assim, Deus criou o mundo, o diabo criou a cerca, né? Então Deus nunca criou cerca. O diabo é quem criou a cerca, os interesses humanos. E o diabo foi direto para o Jardim do Éden. Ele queria o Jardim do Éden? Ele não podia ter chegado lá e matado, fazer qualquer coisa, escondia. Ele podia ter. Ele não queria o Jardim do Éden. O alvo dele era tentar sujar, manchar, criar tristeza, criar peso no coração. Ele queria criar uma amargura na vida daquelas pessoas. A intenção do diabo é roubar, matar e destruir. Não é filosofia, é o que está escrito a respeito do diabo, tá certo? Então ele não queria, né? Ele é ladrão. Roubar, matar e destruir, então ele é ladrão. Mas ele não queria o jardim. Ele queria quem está no jardim. Ele queria filhos e filhas, tá certo? Tem Marcelo, um cantor Marcelo, ele é deputado lá em São Paulo, que diz, me dá poder de filho. Porque o evangelho diz a todos, João capítulo 1, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Então, ele não pode mais ser considerado filho de Deus. Ele perdeu a capacidade de... Ele assistia na presença de Deus e ele sabe como é maravilhoso a realidade do céu. Então, ele não pode mais nem chegar perto, ele não pode. Mas ele pode tentar... caçar, prejudicar, afligir, fazer sofrer aquelas pessoas que são filhos de Deus, né? E ele faz isso roubando a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 4, versículo 15, aquela parábola do semeador, diz que umas sementes, que é a palavra, a porção da palavra de Deus, caiu na beira do caminho e umas aves vieram e roubaram. Ou então os espinhos, né, que fala que a dor, muitas vezes, as lutas da vida, a gente se separa de Deus. E eu sei o que é isso, porque tem uma pessoa que eu gosto muito, e teve uma época que essa pessoa teve uma grande perda, e eu fui falando de Jesus, e ele estava essa pessoa estava tão sentida, que, assim, ele, como se tivesse apostatado da fé, mas eu sabia no meu coração que aquilo era só a amargura do coração dele. Hoje, essa pessoa, ele manda mensagem todo dia de manhã, uma mensagem cristã para mim, eu digo, olha como Deus é maravilhoso. Então, às vezes a boca da gente fala uma coisa, mas não é a realidade. É a dor da gente falando mais alto
do que a verdade que está dentro da gente. Então, o diabo ele vem para roubar essas presenças, como na parábola do semeador, em Marcos capítulo 4, né? O diabo vem roubar a paz, o diabo vem roubar a dignidade, né? Ele vai seduzindo a gente devagarzinho, ele vai oferecendo, como eu falei, coisas que você não tem a menor necessidade, você não precisa e não vai trazer bom resultado para a sua vida, tá certo? Nada que seja pecado, assim, que tenha a natureza de pecado, pode produzir resultados positivos na sua vida. Eu não vou nem adentrar nos assuntos, né? Cada um que medite nas consequências do pecado, né? Então, se ele veio, o diabo veio para roubar, matar e destruir, ele vem para destruir a unidade, criar desunião, né? Aquele famoso de manhã, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu já vi sacerdotes dizendo, rapaz, eu perdi o ministério em 15 minutos escorado ali, entendeu? 15 minutos e a pessoa destruiu uma trajetória de vida. Tem solução? Tem solução. Não existe situação que não tenha solução em Deus, tá certo? Mas a física também diz que toda ação tem uma reação. Cada erro que a gente se esforça em cometer, vai ter que lidar com as consequências desse erro, né? E agora eu vou entrar no Jardim do Éden para você entender essa questão, até chegar essa Semana Santa, que a gente rememora, não comemora, a gente rememora o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Primeira coisa, nunca tinha havido, como o diabo veio para roubar, matar e destruir, criar desunião, tirar a paz, nunca tinha havido uma contenda, uma desunião. Na pandemia houve muita separação, porque é difícil você ficar trancado um ano com a pessoa, de manhã, de tarde, de noite, acorda. E então muitos casais, não foram poucos, muitos casais se divorciaram. Alguns ainda hoje estão buscando ajustar, porque a convivência 24 horas por dia não é fácil. E esse casal vivia 24 horas por dia e ainda era bom. Imagine como esse Adão era bonito, imagine como essa Eva era bonita. Então, tinha tudo, tudo. Então, o Adão, Deus disse, olha, aqui você pode pegar qualquer animal desse, bota logo o nome, aí, para você saber que é você quem manda mesmo. Ele só botando nome em tudo, botou nome em planta. Você é mangueira, você é bananeira, você é jabuticabeira, você é tamarineira, e você é leão, e ele saiu botando nome nas coisas e quem manda era ele, tá entendendo? E havia união. E na primeira vez que a sedução do pecado entrou na vida desse casal, já houve a desunião, tá certo? A partir do momento que eles pecaram, aí Deus chega, aí diz, Adão, né? Do mesmo jeito que na leitura que eu fiz, Deus diz, cadê seu irmão? Deus também chega para... Os erros de família que não são consertados em Deus, os nossos filhos veem. Tá certo? Nós somos o exemplo 24 horas. Aquilo que você faz é exemplo 24 horas para a tua família, entendeu? Então, a gente é aonde eles miram e vão replicar aquilo durante a vida. E Adão e Eva nunca tinha desunião, o que era um, o outro gostava, um em função do outro. Adão era o provedor, Eva tinha as atividades lá dela, do que tinha que fazer. Eu não sei como era o cotidiano, mas eu sei que o Jardim do Éden é o espelho do paraíso, um lugar bom. Lá não tinha doença, lá ninguém envelhecia, lá ninguém sentia dor, principalmente lá ninguém não tinha que trabalhar, não tinha ódio, nenhum desses sentimentos da alma negativo, os sentimentos da alma negativo, nenhum deles, nem espinho havia. Só depois que o pecado entrou, aí começou a nascer espinho no jardim. Até a terra reagiu quando entrou o pecado. E a primeira vez, quando Deus chega no jardim do Éden, ele diz, tem alguma coisa esquisita aqui. Adão, cadê você? E todo dia que Deus procurava Adão estava lá. Adão era encontrável. O pecado faz eu e você não sermos encontrados. Querida, à medida que a gente se esconde de Deus por conta do pecado, você também não pode ser achado para ser abençoado, para ser protegido.
Se eu estou no bem bom do pecado e tenho que me esconder de Deus, quem vai proteger você se o diabo veio para quê? Eu acho que eu não preciso responder. Roubar, matar e destruir. Quem veio para roubar, matar e destruir vai fazer o quê? Na hora que você não está protegido por Deus. E você, por mais que você tenha dom, e eu tenho dons pela misericórdia de Deus, ninguém está vigiando 24 horas, não tem como. Ninguém tem visão espiritual para ficar vendo tudo, senão a gente enlouquecia. Entendeu? A gente vê alguma coisa, se Deus quiser que a gente veja. Então, não tem como eu 24 horas por dia estar tá me defendendo contra as setas do maligno. E a Bíblia diz, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você não vê, às vezes, que o anjo tem que defender você, que a mão de Deus te defende, que Jesus te defende, que Jesus te guarda, que Jesus segura você e não deu certo, o carro quebra, pneu fura, o ônibus não vem, falta energia, aquela amiga traíra que ficou de lhe buscar não vai, o amigo traíra que ficou da alguma coisa e você foi guardado e você pensa que foi uma guardada por Deus. Porque enquanto a gente está num ambiente que a gente não quer ser encontrado por Deus, e naquele ambiente vai proteger você contra o adversário de nossas almas. Então não é excepcionalidade, esse não é. Sabe o que é unânime para todo mundo? É o amor de Deus na tua vida, tá certo? É incondicional. Ele não faz distinção. O amor de Deus é plano, é abrangente, é reto, altura, profundidade, largura. Ele te alcança. Não há lugar que a gente possa se esconder do amor de Deus. Mas o adversário são esses sentimentos que eu falei aí, né? E aí, achadão e tal, aí foi, não, eu comi um negócio aqui, aí, o que foi que deu? Aqui no Nordeste a gente fala assim, não quer dizer? Primeira desunião. Não existia isso. O que desse para um, dava para os dois, entendeu? Ela também, o que foi que ela disse lá? Eu comi, ele também. Não sei se ela disse, ele me pediu um pedacinho, eu não sei. Eu sei que quando Deus perguntou a Adão, ele disse foi ela que me deu. Só que a culpa não foi dela, quem comeu foi ele, ela não botou a força na boca. Então, a primeira desunião, né? A primeira vez que houve uma desunião em um casal, tá certo? Esse casal representa a família do mundo, não é do Brasil, não é da África, não é da Alemanha, do mundo, da humanidade. O primeiro casal, a primeira vez, né? E veio por uma sedução do diabo. Como? Não tem nada não. Não, mas ele disse que morre. Que morre o quê? Você já viu alguém morrendo? Não, claro, não havia morte. Mas Deus disse, olha, isso aqui, o pecado, vai produzir morte. Não havia morte, não havia dor, não havia sofrimento, não havia angústia, não havia saudade, ausência, não havia perda, não havia nenhum desses malefícios da nova sociedade, roubo e outras mazelas que estão aí. Não havia nada dessas coisas, né? Então, o diabo seduziu, enganou a Eva, tá certo? Enganou. E isso que... preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Isso que o diabo ofereceu a Eva não era 10% do que ela já tinha. Sabe, muitas vezes na nossa vida, a gente abre mão de coisas tão lindas, tão importantes, que a gente não valoriza. A gente é insatisfeito. Sabe por que você é insatisfeito? Porque você assiste demais TikTok. Eu assisto TikTok e Instagram. Eu tenho um sensor que chega a hora de... Chega, já tá bom, tá? Mas eu assisto para rir ou para chorar. Que eu assisto umas coisas, aí o TikTok já sabe que eu não sei, os caras já planejam para fazer a gente chorar, e eu choro, que eu gosto, eu acho bom, é emocionante. Lá vem aquela velhinha, aí o cara toca aquela música no violão, aí o velhinho chora, a velhinha chora, e eu morro de chorar também. É maravilhoso, mas não fica um monte de gente dizendo a você, e você tem que ser assim, e você tem que isso, e você, olha como eu sou, e não é. Eu posso estar na frente de uma câmera, eu estou com 3 celulares, por isso que às vezes eu estou olhando mais para o alto, que ficou um celular mais alto aqui. Eu posso dizer o que eu quiser, mas isso é a minha vida. Agora sim, porque eu estou testemunhando diante de Deus. Mas se eu estiver falando socialmente, se eu estiver te vendendo um produto
um jogo, alguma coisa assim, eu posso dizer N coisas que eu quiser e não é a verdade, tá entendendo? E vai trazer benefício para você? Não, não vai. E você precisa daquilo? Não, você está tão bem, está dentro da sua casa, está com alguém que você ama. Então, sabe quem está na cidade, sabe quem voltou? Olha, você viu falar que não sei o quê? Olha, perguntou por você, olha, perguntou se eu dou o seu telefone, e a pessoa está tão bem, né, na vida dela, lá vem aquela seta do maligno, entendeu? E a pessoa vai, às vezes a pessoa está aborrecida com a situação, o diabo é especialista em seduzir. Quer ver um negócio que o diabo é especialista em seduzir? É dentro de um coração partido, né? Aí ele bota alguém é tão amoroso, o cara não vale nada, tá certo? Não vale, eu ia dizer, aquela palavra que tem dentro do chiqueiro, que começa com o nome do porco e tem o resto do nome. Não vale isso, entendeu? Não estou denegrindo a questão do homem, mulher, seja lá quem for. Eu estou dizendo que a índole dessa pessoa não presta, não é boa, não é conveniente para você. Deus já deu livramento, se livrar dessas coisas. Aí a pessoa vai seduzido, aí o cão atenta, a pessoa está com o telefone, ainda liga, e aí sumido, você continua. Vi sua foto, eu estava até vendo suas fotos no Instagram. Como você está lindo, né? Como você está linda. Vai ter até um negócio, tá sabendo, na cidade vai ter não sei o quê. Lá vai a pessoa para aquele negócio, entendeu? E arma um esquema, e inventa mil coisas, e vai escondido da família, e vai escondido de Deus, seja você homem, mulher, ou idoso, eu não sei. Tá certo? Eu estou dizendo de coisas que a gente tem, tá certo? A gente tem um bem, tem uma empresa, e vem aquela sedução do capeta para botar você numa enrascada, e depois a outra pessoa, que eu já vi muito, são quase 20, mais de 25 anos de pastor, então eu acho que dá para me falar um pouquinho, tá certo? Eu já vi gente sem nada, eu já vi um cara que tinha... Eu já andei tanto eu mudei, eu estava dizendo para minha filha agora, nos Estados Unidos, eu e minha esposa, a gente mudou 17 vezes. 17 vezes. Guarda-roupa, eu estou aqui atrás, tem um guarda-roupa, eu acho que a gente não sei nem quantos guarda-roupa, cada vez que mudava, quebrava a lei, ele ficava reclamando, eu já comprava outro guarda-roupa, né? Então, eu andei muito em cidade, e quando eu conto os testemunhos, ninguém precisa saber. Mas eu já vi o cara que tinha uma casa de ferragem, daquelas que atravessavam uma rua para outra, de uma loja do centro da cidade. Não é uma loja, a casa de ferragem de Pedrinho, da colher de Pedro. Não, uma casa de ferragem daquela que tem tudo que você imaginar dentro. E o cara destruiu todinha em substâncias ilícitas, tá certo? Chegou um ponto que a mãe dele falou para mim que um dia ele chegou lá, levou as coisinhas dos cachorrinhos que a mãe dele criava, que era de alumínio, levou para vender. Olha o estado que o diabo veio para roubar, matar e destruir, roubar a dignidade. A pessoa pensa que roubar é só a carteira, o Rolex, o iPhone, não podem dizer o nome dos produtos, mas eu também nem uso. Não, ele veio para roubar coisas que para você sejam valiosas, a unidade da tua família, o valor da tua família, a paz, o casamento, os filhos, entendeu? E você tem que voltar a apresentar como eu fui criado, e a minha geração foi criada, e criamos os nossos filhos debaixo do sangue de Jesus. A gente está vivendo uma geração tão ruim, que pegaram uma música, o sangue de Jesus tem poder, e fizeram forró e para dar risada. O sangue de Jesus tem poder para guardar, para sarar, para restaurar, para proteger você, seu lar, sua família, seus empreendimentos, o seu amor, o seu emocional, a sua saúde. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado, te redimir. Tá certo? Quem viu o pastor Marconi, às vezes eu prego tanto motivacional, né? Mas tem dia que é assim, tá certo? É para sarar a alma e para consertar coisas grandes na tua vida, viu? Foi o texto que a gente leu. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, e ele vai consertar a tua vereda, né? Deus vai consertar.
Enquanto você está me ouvindo aqui, Deus está trabalhando em nome de Jesus, tá certo? Em nome de Jesus. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está trabalhando na área que você necessita. Eu estava descrevendo esse sermão e Deus estava mostrando, e você não vê, eu estava, tem 1.700 vídeos no YouTube, 1.000 e tanto no Instagram, é muitos anos, né, pregando. E então eu não sou de eis que não, só se aí quando eu sinto no coração e Deus mostrando uma pessoa com uma questão de útero e Deus dizendo que ia sarar. E eu fiquei com isso no meu coração. Eu digo, bom, eu vou fazer uma viagem agora recente, vou para os Estados Unidos, não sei se vai ser no aeroporto que eu vou orar, ou vai ser nessa live que eu vou fazer hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza, tem alguém que vai receber cura da parte de Deus nessa noite. Tá certo? Tem alguém que vai receber cura da parte de Deus nessa noite. Bom, o diabo, já falei, né? O diabo criou a primeira contenda, né? De uma coisa que a Eva... Aí não concluí isso. A Eva precisava de saber mais do que Deus. Para quê? Agora me digam. A pessoa mora numa fazenda chamada Jardim do Éden, que tem de tudo. A água é mineral 0,0, de tão pura. Entendeu? A pessoa não precisa usar óculos. Entendeu? A pessoa não precisa usar roupa. É climatizado o tempo todo. Porque não usava roupa. Então, não podia ser frio e nem podia ser muito quente, porque senão teria que proteger do sol. É um negócio top de linha, tá certo? Tinha comida boa, marido bonito, ele tinha esposa bonita, tudo do bom e do melhor. Tinha animal. Os animais não almoçavam eles, que isso é maravilhoso. Você tá lá vem um leão, cara, não tem nada não. Diga aí, Leão, bom dia, meu irmão, tudo bem? Pô, aí o leão ia, lá vai, não, o leão não vai comer ninguém, o urso não come ninguém, tudo tranquilo, tudo aí chega alguém e diz, não, besteira, você vai ser mais inteligente do que Deus. Para quê? Entendeu o que é a sedução? Tem coisas que o diabo chega para oferecer para você, rapaz, é um esquema. Vi falar que estão fazendo lá não sei aonde, tem até fulano, tem as autoridades, tem um político fazendo esquema. E para que você precisa disso? Tá certo? Você não tem sido, Deus não tem sido suficiente na sua vida, do jeito que ele tem planejado, você num ambiente guardado e protegido. Olha o texto que eu comecei. O irmão dele chegou e disse, vamos ali para outro campo, para o lugar onde eu domino. Então, quando o diabo vier seduzir para levar você para fora do lugar de proteção, medite nisso. Por que eu preciso disso? Por que é que eu preciso disso? Tá certo? Para que é que Eva ia querer saber mais do que Deus? Ela ia construir o quê, pelo amor de Deus? Porque Deus conhece a sabedoria, consultou a Deus. Então, a sedução, né? Aquele negócio que meu Deus, eu tenho que ter muito cuidado para dizer isso. Eu estava numa cidade, eu sou funcionário público federal aposentado. E estava numa cidade, essa cidade tem muito. É uma cidade muito rica. Eu tenho que ter muito cuidado para não. E lá tem muita. Assim. Tem coisas de atividades que não é muito legal. Não vou nem entrar nas propriedades dos negócios. Tem muitas coisas lá, assim. E eu saí da repartição, e nesse tempo eu estava até tentando deixar de fumar. Faz muito tempo isso, faz muito tempo, muito tempo. Não sei porque me ocorreu isso agora. E eu gosto muito, mas não é que eu gostava, não. Eu gosto muito das coisas do Nordeste. Muito. Então, eu estando com dinheiro no bolso, aí pronto. Aí, quer que eu fui lá para a praça, né? Aqui no Nordeste poder estar assim, num canto assim, vai na praça. Era outro tempo, entendeu? Eu não me lembro se... Faz 30 anos que eu não bebo. Mas, como todo funcionário federal da repartição, todo mundo tomava cerveja depois do expediente. Eu não me lembro. Eu sei que o motorista que andava comigo me deixou, e a gente tomou banho. Ele foi o caminho dele e eu fui. E fiquei na praça, um ambiente muito legal, era muito animado lá nessa praça. E apareceu 2 cantadores de viola. Eu digo, vou alisar, é hoje. Eu gastava dele todo dia. Aí é quanto cada música? Era só ele terminando e eu botando
cante outra aí, fale de... Aí eu dizia, e é muito interessante, eles têm uma capacidade criativa que é uma coisa assim que você não consegue, a rima que eles fazem é muito rápido. Um fala, o outro responde em cima daquele assunto. Claro que eles têm uma bagagem de palavras guardada, mas ele conseguia aquele jogo de palavras, enquanto fala, toca e ainda raciocinar. Eu adoro essas coisas. Se tiver sanfoneiro, eu adoro, não quero nem saber, eu fico perto. Enquanto não for embora, eu estou lá olhando. É muito bonita essa cultura, assim, para mim é fascinante. Tudo que essas coisas sadias, eu gosto de tudo. Tá entendendo? E se você é católico, saiba que eu andava com 2 freis, lá do convento, também não posso dizer, muito famoso aqui na minha região. E eu andava, e eles também gostaram. Era. E a gente estava lá nessa praça, e eu não sei, uma moça muito bonita, ela era uma loura muito bonita e não sei o quê. Aí o rapaz da cigarreira falou, cigarreira é um canto que onde não, antigamente vendia revista, que se chamava aqui na região do Rio Grande do Norte, cigarreiro, onde vendia revista. Depois se tornou um canto que é tipo um barzinho. Bota as mesas para fora e vem cantor profissional. Aqui no Nordeste tem muito isso, muito, muito. E o cara chegou e disse, não, aquela menina está perguntando, você pode sentar, pô. Então, aí, conversando, não sei o quê, lá vai. E eu acho que ela ficou impressionada, porque só quem estava dominando os cantadores era eu mesmo. E quando terminava, eu dizia, canto de não sei o quê, aí você sentou e tal, aí o cara da cigarra disse, rapaz, essa pessoa aí não, era noiva de um cara que tem uma madeireira super rica, bicho, Deus me livre, não quero nem ela aqui perto de mim, que eu posso até levar um tirinho de graça. Não, mas você não está fazendo nada, não, estou só dizendo, não, mas tudo bem, tá? Ficou lá e tal. E resultado, quando terminou, os cantadores foram embora, eu já me levantei e fui na cigarreira, paguei o que... Eu só me lembro desse detalhe, que nessa época, faz muitos anos isso, com certeza mais de 30 e tantos anos, eu estava tentando deixar de fumar, que eu já contei a vocês que só era homem na minha região que começasse a fumar. Desde os 14 anos já fumava. E me levantei, paguei o que tinha consumido lá na cigarreira e voltei. E fui dormir. No outro dia de manhã chegou um funcionário lá da repartição e disse, rapaz, era tu estava na praça ontem? Eu disse, era. E tu tá com fulano assim, uma galega assim, assim? Foi. Uma mulher bem demonstrada, assim. Foi. E tu. Não, ela chegou, sentou-se lá e eu fiquei quieto. Aí tu foi sair para um canto com ela? Eu não. Por que eu ia sair com ela? Não, sair com ela não. Esse rapaz, que sorte a tua, aquela pessoa é portadora positiva de... E eu fiquei aliviado, pesado e aliviado, mas ao mesmo tempo eu não me senti culpado porque eu não estava com intenção de fazer nada. Mas olha só o que eu estou dando de exemplo para a sua vida a respeito da sedução. Um negócio desse que seria uma que eu estava escutando cantoria, a pessoa poderia se contaminar o resto da vida por conta de sedução. A pessoa precisava daquilo, quem conhece a pessoa, não, mas aí é uma conquista, uma pessoa, e vai, e tem dentro de casa uma princesa, alguém especial, alguém guardada, selada e apropriada para mim, para você, e a pessoa vai se aventurar, arriscar a vida, entendeu? Arranjar problema para o emocional para o resto da vida. É a sedução que, tá certo? A sedução de Eva, que estamos falando aqui, né? O diabo seduziu a Eva. Então, você não pode ser seduzido por algo que você tem melhor na sua vida, na sua casa, tá certo? Sabe uma coisa de... hoje eu moro no interior. Quando eu era criança, aqui nesse interior, tem um joguinho nas feiras do interior que é... Eu acho que você já viu até os japoneses fazendo, pega uma bolinha, nessa ganha, nessa perna, nessa ganha, nessa perna, aí ele vira o rosto de fósforo assim, o outro levanta para a pessoa ver e as pessoas caem na besteira e perdem dinheiro. E desde aquele tempo, eu era criança, eu olhava e dizia, um cara desse nunca vai conseguir me enganar. Nunca vai ganhar dinheiro meu. Então, uma pessoa, eu não sei, talvez algum dia
que o sangue de Jesus tem poder. Alguém ainda consiga me enganar e dar um golpe. Mas todo golpe, ele precede da ganância. Se você me der isso, você tem direito a tal. Essa semana eu escutei uma mulher dizendo que uma velhinha depositou 20 mil porque alguém disse que tinha uma herança para ela de 200 mil e era um advogado. Isso aqui no Rio Grande do Norte, entendeu? É seduzida e abre os olhinhos por aquilo e você não precisa disso. Talvez esse sermão de hoje seja uma advertência para alguém. Você não precisa disso, tá certo? Você tem muita coisa linda na sua... Você tem seu lindão, sua lindona. Se não tem ainda, a partir dessa noite vai ter, em nome de Jesus, né? A sedução não arruina só a casa, o momento. Ele arruina a vida, viu? A sedução de Eva aqui arruinou a vida dela e da humanidade. O bom é porque Deus pôde consertar a situação de Eva, pode consertar a minha situação e a sua, porque Deus é graça, bondade e misericórdia, viu? Deus é bondade e misericórdia, né? O projeto original de Deus, como eu disse, não tinha doença, não tinha fadiga, e o que é que o homem faz? Né? A insatisfação da gente, a gente, não, tá bom não, né? Né? O que é que o pecado trouxe para o jardim do Éden, né? A outra coisa, você já refletiu que Adão e Eva tinham uma propriedade de não sei quantos mil quilômetros quadrados de puro prazer. E por conta da sedução e de um prazerzinho, eles passaram a ser os primeiros sem-teto do movimento dos sem-teto do Brasil. Vamos dizer, se o Éden ficar no Brasil, é do Brasil. Você já tinha pensado nisso? Por causa de uma sedução, o cara tinha... Aí, por causa de uma sedução, virou um sem-teto, um casal de sem-teto. Primeiro casal que tinha propriedade de quilômetros do tudo do bom e do melhor, aí foi expulso lá de dentro, virou sem teto. Primeiro sem teto. Primeira desunião, o pecado fez. Primeiro sem teto, tá certo? O drama dessa família, né? Todo mundo precisa de um conceito, por isso que eu estou falando, né? Então, a história desse casal era linda até essa família permitir o diabo se infiltrar. Vamos dizer, aquele casal não tinha poder ou força. O diabo tem muita força. Deus tem poder diferente, tá certo? Ele talvez não pudesse matar o diabo, expulsar o diabo, talvez não tivesse força. Mas não precisava também dar crédito, não precisava ouvir. A Bíblia diz que todo dia Deus descia para falar com o casal. Eles tinham como conversar com Deus. Por que tinha que ficar batendo papo com o diabo? Fica um exemplo. Cada vez que você for bater papo com o diabo, você veja para onde o diabo vai querer te levar, tá certo? Agora eu sei que cada vez que você falar com Deus, eu sei para o lugar de vitória, tá certo? Que Deus vai te levar. Então, como eu disse, o primeiro erro foi dos pais, né? O Adão, ele era o provedor. Então, a Eva chega, a função de Adão era levar a comida para dentro de casa. Eu não sei qual era a função própria de Eva. Eu sei que as mulheres hoje têm mil atividades. Mas a função de Adão foi Deus que diz, olha, tá aqui, você vai dominar esses animais, esses alimentos. Então, eu não sei o que é que eles comiam todo dia, mas Adão é que levava. Nesse dia, não é que Eva preparou alguma coisa que Adão tenha levado. Ela que foi a provedora de uma coisa que não era apropriada. E o homem de hoje, esse homem fraco que as músicas sertanejas do Brasil, se o cara for ser aquele... Né? Primeiro, você que é iludida, que fica escutando aquela música achando que homem é aquele... Homem não é, não. Homem é um ser instintivo. Quando ele quer para casar você, ele derruba qualquer gigante, ele passa por cima de qualquer muralha, ele não dorme, ele anda de pé, ele trabalha 18 horas e ainda arranja 2 horas para ir conversar com você sentado na janela. Quando ele quer casar com você, homem é aquela coisinha. O cuidado que eu tenho de usar as palavras hoje. Quem está vendo um país muito aflorado, assim, muito da contenção das palavras, né? Homem não é isso. O homem na sua natureza. Quando eu estava escrevendo esse sermão aqui,
Eu me lembrei de um detalhe, quando o Fernando Collor, eu trabalhei 36 anos e alguns meses, só no Serviço Público Federal. Mas antes eu trabalhei desde menino. Eu trabalhei de carteira assinada desde os 14 anos. Foi um escândalo lá na repartição quando eu disse, quero me aposentar, todo mundo, não, você não tem idade não, olha aqui. Olha aqui, eu já trabalhava muito cedo. E quando o Collor entrou, como eu era um funcionário muito novo, o Collor era um doido, esse que está preso agora, um presidente. Ele fez um bocado de besteira e pegou os funcionários para dizendo que estava economizando e botou num negócio que chamava disponibilidade. Então, os nomes que vieram de Brasília para entrar em disponibilidade já eram pessoas de 40, 50 anos. As repartições locais disseram, não, a gente vai pegar uma pessoa de 50 anos, mandar para casa, vai morrer. Vamos botar esse menino novo. Então, tinha uns 30, mais ou menos, da minha idade. Novo, quando eu digo, a gente era bem novinho, novo, bem novinho. Eu entrei em serviço público bem novinho. E botou todo mundo para casa. Mas a gente recebia salário integral. O tanto que quem estava trabalhando. E eu aguentei 1 mês, 2 meses, 3 meses. Com 3 meses, olha, acredite. Eu saí procurando em oficina, em marcenaria, porque assim, eu não podia pegar um emprego em escritório. A gente que é funcionário no ambiente que eu trabalhava é autarquia, entendeu? A gente é considerado estatutário. A gente é uma parte da nação. Você é um pedaço da nação. Você é uma repartição ambulante, digamos assim. Entendeu? A gente não tem carteira assinada. E tudo que é informação da gente é cruzada. A gente não pode trabalhar em canto nenhum. Entendeu? Ainda hoje eu não posso trabalhar. Tá certo? Eu não posso, não quero, não vou. Eu trabalho no que eu gosto, trabalho para Jesus. Eu escrevo livros. Pronto. Isso é meu trabalho e isso aí não é proibido. Se eu quiser ensinar, também pode. Tirando isso, mas aí eu saía procurando marcenaria, ferreiro. Eu fui num ferreiro que eu estava acostumado a fazer serviço com esse ferreiro. Rapaz, deixa eu trabalhar aqui. Aí você vai me ensinando. Aí ele disse: você é doido, você vai essa máquina aqui, corta um dedo seu. Não, ele me chamava de um apelido japonês, uns heróis da época. Aí ele me chamava daquele apelido, né? Do japonês lá. Não, isso aqui você vai cortar, não sei o que e tal. E aí eu me lembro, fui bater num hotel muito famoso. Depois eu fiquei amigão, esse cara muito, muito rico. Depois ele construiu um shopping enorme, enorme numa cidade. E eu cheguei lá, tem vaga de quê? Ele disse, tem vaga de porteiro. Eu digo, é minha especialidade. Sou profissional de porteiro. Aí o cara disse, vai na guarita para o outro lá mostrar. Aí o outro foi. A sequência aqui é o seguinte: apertou o botão uma vez, o portão abre. Apertou outra vez, o portão fecha. Terminou o curso. Olha que coisa boa. O dono do motel chegou e disse: você sabe atirar? Eu disse: sei. Pronto, tem um revólver ali, tem uma arma longa ali. Na minha especialidade. De manhã eu estava lá varrendo, debaixo dos pés da mangueira, feliz da vida, com 4 para 5 meses, já fui promovido, já estava trabalhando lá dentro do ambiente do escritório, já recebendo as cervejas, botando nas frisas, e até o dia que descobriram lá na repartição que eu estava trabalhando nesse ambiente, e mandaram me chamar e eu saí. Mas porque eu tenho a natureza de provedor. E essa natureza de hoje, esses homens sem raiz, que acham que vão enricar fazendo postzinho no Instagram, no TikTok. Bom, olha o que foi que deu aqui, né? O seu Adão, ele era para ser o provedor do lar dele, né? Ele era para ser o provedor. Bom, o pecado trouxe vergonha, né? Nunca no Jardim do Éden eles haviam se notados nus. E quando o pecado entrou, ele viu que estava nu, né? A primeira vez que... Então, o pecado sempre vai trazer vergonha. Se não trouxe vergonha ainda para você, é porque não foi descoberto. Quando o pecado é descoberto, porque o diabo também é o acusador, tá certo? Então, o pecado, ele traz vergonha. Mas cedo ou mais tarde vai envergonhar a pessoa, né? E por conta disso é desamparado? Não, porque Deus procurou o casal para curar eles. Tá certo?
Não sei que peso você está carregando na sua vida, mas Deus tem cura para a sua alma, para a sua vida, para o seu emocional. Deus tem cura, tá certo? Quando a Bíblia diz, deixando para trás, é porque ele mesmo diz que os nossos pecados ele lançou num mar chamado Mar do Esquecimento. Deus não pode ser esquecido de nada, porque ele tem a onisciência. Mas dos nossos pecados, quando ele joga lá naquele canto, nem o próprio Deus ele se lembra mais daquilo. Então você trata de tirar debaixo do sangue de Jesus. Se correr, quando Jesus falou para aquela mulher, disse, vai e não peque mais. Tá perdoado. Quando está perdoado, está limpo. Está limpo, está perdoado. Vai e não peque mais, né? E como é que Deus fez isso no Jardim do Éden? Vou já terminar. Deus sacrificou, alguns dizem uma ovelha, um carneiro, uma ovelha que ofereceu. Não sei como é essa dinâmica, eu sei que pelo sangue que foi derramado, a pele que cobriu a nudez dele, também tinha sangue, representando o que na frente estamos relembrando, né, na paixão de Cristo, a remissão do pecado, a cobertura do sangue de Jesus, cobrindo os nossos pecados. Isso foi desde o Jardim do Éden, né? Bom, voltar ao texto dos dois rapazes. O Caim, no lugar onde os pais erraram e pecaram, era o lugar onde Caim trabalhava. O Abel, ele trabalhava, digamos assim, na parte divina. Ele era pastor de ovelha. E ele trouxe um sacrifício de uma ovelha para Deus. Isso é uma demonstração espiritual. O Caim trouxe coisas da terra onde aconteceu e Deus preferiu o sacrifício do Abel. E o Abel trouxe a ovelha porque o Abel tinha escutado dos pais que pelo sangue haveria remissão do pecado. Aquele sacrifício que eles dois foram apresentar, tá certo? Os dois foram apresentar um sacrifício. Mas um sacrifício por quê? Para pedir perdão pelos pecados. Era comum naquele tempo, né? Quando chegava uma época do ano, o judeu até uma vez por ano ainda vai. Toda a Bíblia fala disso. Uma vez por ano ele sobe lá para pedir perdão pelos pecados do ano e o outro ano começa e vamos começar tudo de novo, tá certo? E o Abel entendia que sem o derramamento de sangue não haveria remissão do pecado, né? E ele ofereceu a Deus o cordeiro, do jeito que ele entendeu que o pai dele falou lá. O outro não, o outro pegou uma safra de alguma coisa lá, ofereceu a Deus. Deus nem disse nada, mas só porque Deus se agradou mais desse do outro. Então, a inveja, né? Olha que sentimento horrível que entrou, né? A inveja entrou no coração do Caim, né? E ele podia... se viu que o exemplo do irmão... Porque o que acontece hoje, e já naquele tempo, é achar que a minha maneira... Uma das coisas que eu mais fico indignado, tem uma rede de televisão que eu nem assisto, mas se acontecer de ligar, aí tem aqueles comentaristas, uma rede de televisão muito grande aqui do Brasil, que todo mundo fala mal dela, porque só passa coisas muito... É difícil lá, essa televisão é difícil. Aí, não, mas que Deus não é assim, não. Aí ficam ditando como é que Deus é. A única maneira da gente saber como Deus é do jeito que ele diz que é. Tá certo? Então, eu não posso agir com Deus à minha maneira e esperar os resultados que ele só vai entregar se for da maneira dele. Então, a gente está criando uma geração rebelde à causa de ser abençoado. Em nome da liberdade do que, não, mas isso aí antigamente, isso eu não estou nem falando de costume social, não, é com a relação com Deus, da relação do homem e da mulher com Deus, e querem inventar uma dinâmica diferente, um modo diferente, mas Deus tem a metodologia dele, ele podia ter mudado, ele diz, vai lá na terra... o filho dele, né? Deu uns 3 ou 4 anos lá, 3 anos, depois volta aqui e pronto. Não, ele tinha dito lá no Jardim do Éden
que haveria a morte de um remidor, do cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, que ia pisar a cabeça da serpente, e cumpriu. Deus não muda. A gente muda em cima de quê? Das seduções, porque é bom demais, é um esquema, papai. Certo? Então, precisamos, como foi falado aqui, do sangue de Jesus, né? Precisamos cobrir a nossa vida, os nossos filhos, o nosso lar, a nossa alma, o nosso pensamento, com o sangue de Jesus. Não adianta você assistir sexta-feira, quinta-feira e sexta assistir a peça, chorar como eu choro, e depois não entender que o sangue de Jesus te purifica, te perdoa, te limpa de todo pecado, te coloca em dignidade, te guarda, te sara. O sangue de Jesus tem poder. Então não é uma encenação, é um fato real para a minha vida e para a tua vida, né? Então, Eva tomou uma decisão horrível. E é muito ruim tomar uma decisão horrível, né? É ruim sentir culpa, culpa é ruim. Às vezes até botar a culpa no outro. Pronto, nesse caso aqui, a Eva chegou, aí botou a culpa no Adão, o Adão chegou, botou a culpa... Então, botar a culpa no outro até aceitar, mas quando a gente carrega a culpa sabendo que foi a gente mesmo, né? A gente mesmo que ocasionou uma situação que fez... incomoda. Por quê? Porque aquele que... Por isso que o diabo é acusador. Aquele que incitou a gente a cometer o pecado, ele é o acusador. Você pode olhar. Todo negócio ruim que não é para mim você fazer, que dá aquela vontade da gente fazer maior do mundo, quando a gente começa a fazer ou termina a fazer uma coisa que é pecado, que é erro, pouco tempo depois o diabo começa a colocar a culpa. A culpa é o acusador, dizendo, olha, agora tu fez. Repara se teve papo do diabo depois com Eva, depois que ele tinha dito a ela, vai lá, conversa. Aí depois ele foi conforme, não tem nada não, você fique tranquilo, isso aí ele disse isso, mas ele já comeu? Pronto, não, ele sabe que a desgraceira está feita, ele se afasta, tá certo? Entenda esses conselhos que o pastor Marconi está dando a você nessa noite. Eu já estou desconfortável de olhar só para essa câmera. Eu acho que é porque tem mais a luz, essa está mais alta, mas eu estou dando atenção a vocês também, viu? Em nome de Jesus. Aliás, Deus está dando atenção a vocês. Escuta na minha voz, viu? Escuta falar de Deus na minha voz. E Deus transforma as coisas, né? Vamos dizer, podia vir alguma coisa boa de uma ação que quebrou a unidade da humanidade. Você quebrar um vaso, uma bacia, um jarro, um espelho, um copo, é uma coisa. Você quebrar a aliança da humanidade todinha com o seu erro, poderia vir alguma coisa boa daí? Não, de mim mesmo não viria não, porque eu já chegava lá com ódio de você. Como é que você fala um negócio desse, seu cabra? Ou sua cabrita? Aqui no Nordeste é assim, ó, cabrita. A gente chama, se for mulher, a gente chama de cabrita, e se for homem, é de seu cabra, você... Entendeu? Já chegava logo desse jeito. Não, Deus chegou lá e disse, olha, do ventre dessa mulher vai nascer do ventre da mulher vai nascer um que vai pisar a sua cabeça. Olha como Deus é. Então, por que eu botei isso? Para que você entenda, por mais que a gente carregue uma culpa, um erro, a gente cometeu um erro, ou cometeu. Tem como descometer? Não tem. É como desver. Eu vi, desvi. Não tem. Não existe desver. Já viu, já ouviu, já desouviu. Já falou, já desfalou. A gente pode negar, mas desfalar já saiu, né? Flecha atirada. Pô, mas tem como Deus consertar, tá certo? Deus apacentar. Então, aonde era condenação absoluta, Deus chega lá e diz, você do ventre dessa mulher, do ventre da mulher vai nascer que você vai estar celebrando, né, rememorando essa semana, a Santa Ceia, a Páscoa, né, a Semana Santa, né, esse período todo que vai ter agora, né, você vai estar rememorando isso por conta da ação salvífica de Deus em enviar seu filho. Ele disse, houve esse movimento todo no Jardim do Éden, aí em vez de Deus chegar lá e dizer, pô, desapareça e eu devia não ter criado você. Desapareça. Tchau, pronto. Não, mas Deus, ele é Deus de oportunidade, Deus de aliança, Deus de renovo, de recomeçar.
E Deus sempre vai providenciar uma maneira de recomeçar. Quem se esconde da gente, de Deus, é a gente. Deus não se esconde da gente. A gente não quer, aí Deus... Tem muita gente, sei que tem algumas pessoas que estão assistindo agora, mas esse vídeo, geralmente, quando eu gravo tarde, no outro dia, aí dá milhares de pessoas e às vezes dá 7 mil em cada plataforma, dependendo das... Se for no Kawaii, aí bate 30, 40 mil ligeiro demais, né? Mas o que eu estou dizendo ai, meu Deus, é que Deus sempre vai arranjar uma maneira de consertar alguma coisa que a gente tenha feito errado, né? Gênesis 3,15. Da semente dessa mulher vai sair o Salvador, né? E eu creio que naquele momento ela começou a ter filhos. Muita gente acha que ela teve só Caim e Abel. Não, não. Deus disse, da semente, ela mandou fazer filho. Algum deles vai ser meu remidor, né? E só que Deus não disse qual seria e nem quando seria, né? E a promessa do que Deus falou ali, um dia encontrou Maria, preguei essa semana, né, a respeito de um sermão belíssimo, né? O anjo começa anunciando a Maria, né, que vai nascer Jesus, deu muitos comentários, né? E o que Deus faz, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu falei que nessa canto dessa cidade que eu fui, eu não sabia se eu bebia, mas no tempo que eu bebia, tomava cerveja com os amigos, então todo mundo que estava naquela mesa, cada um fala mais alto que o outro, né? O som tá alto, aí um fala, mas ninguém escuta ninguém. E eu trabalho desde que eu me entendo de gente, então eu sempre procurei, né, ter uma vida correta. Tem as coisas erradas que um homem faz, com beber e essas outras loucuras que a gente faz, mas até é considerado dentro de um padrão normal. Mas eu nunca imaginei, quer dizer, um homem que nem na mesa onde eu me sentava, ninguém me escutava. Escutava, mas ninguém nem ouvia, ninguém está nem aí porque que o outro está falando, porque ele estava escutando a música, falando, e fumaça, e todo mundo mentindo, e aquela coisa. Eu nunca pensei na minha vida de um dia ser levantado como sacerdote, do mesmo jeito que essa mulher aqui, né, com um peso tão grande no coração. Assim era a minha vida, um peso no coração, sem existência. Você anda, vive, mas não sente a completude do viver dentro de você. E eu meditando a respeito disso, rapaz, como é que Deus transforma a vida de uma pessoa? Um ser que mal falava numa mesa, aonde os outros também não queriam ouvir, e quantos milhões de pessoas não escutam ainda eu pregando a palavra de Deus, mudando a vida de pessoas. Quantas celebrações eu não fiz, quantas almas não se decidiram eu pregando, né? São mais de 25 anos de... Se essa Sônia que tiver aqui é a esposa do meu irmão Paulo Eduardo, ele que me evangelizou. Ele ganhou um ganhador de alma. Então, quantas cruzadas que tem aquelas quantidades enormes de pessoas que eu peguei nos aplicativos, como eu disse, aplicativos que tem 2 milhões de visualização, vamos dizer que seja 1.500.000 pessoas que escutaram a palavra de Deus, de alguém que nem na mesa de bar, das pessoas que eu gostava, ninguém estava nem escutando. Olha o que é que Deus faz na vida de uma pessoa, tá certo? Quando eu cedi o meu coração ao amor de Deus, eu deixei ser alcançado pelo amor de Deus. Parei de andar atrás das seduções da vida. Tá certo? E Deus livra, né? Essas seduções assim nos encaminham a... Já está com 1h e 14 minutos. Vou já encerrar, tá certo? Então, o jeito do mundo, não. Tá certo? Se você quer adequar a Deus o jeito do mundo, até Deus mesmo diz assim, não vos conformeis com o mundo. Se a gente for um bolo, a gente tem que ter o formato, que a forma seja a forma de Deus, tá certo? Porque você não pode botar Deus dentro de uma forma. Ah, mas se eu não quiser? Bom, aí a opção é da gente. Não vai ser castigado? Não, Deus não é o castigador. Para isso já tem um diabo. A questão é que se a gente quiser ser abençoado, entrega teu caminho, conhece a Deus e ele vai endireitar as tuas veredas.
ele vai te sarar. Oséias, que eu li 4 versículos, né, para você. Então, se queremos ser sarados, o nosso emocional, tem gente que não dorme, quando fecha os olhos, fica carregando aquela culpa, e Jesus vem e diz: minha filha, o preço foi pago. O preço já foi pago na cruz. O choro já foi derramado, o clamor já foi feito pelo Filho. Nenhuma condenação há mais sobre sua vida. Então, arranca esse peso, arranca essa tristeza, essa amargura, encha da alegria, porque esse Jesus que vão estar fazendo a encenação, tem lá o sofrimento todinho, mas você pode olhar, no final ele ressuscitou, tá certo? Mataram ele, mas ele ressuscitou, tá certo? Receber de Deus. Tem que fazer do jeito de Deus para receber de Deus, né? E Deus vai sempre arranjar uma maneira. Você sabia que quando, de qualquer maneira, Jesus ia morrer? Ou com Judas, ou sem Judas, ou com Pedro, ou sem Pedro. Ou de qualquer maneira, Jesus ia morrer. Viu? Já estava estabelecido, ele ia morrer. Ia morrer daquele jeito. Tudo estava previsto. Não podia quebrar os ossos dele, não podia isso, não podia ser mais do que aqueles dias. Tudo estava previsto. Diz que a possibilidade de se cumprir, tudo que se cumpriu em Jesus, é de você ganhar 100 vezes na loteria sozinho. É impossível. Tá certo? É impossível. E tudo se cumpriu, tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Então, aí quando o Judas chegou lá, Jesus não sabia? Sabia, porque na Santa Ceia Jesus estava dividindo um pão com ele. Jesus chegou e disse: rapaz, coma aqui um pão comigo e tal. Dividiu o pão com Judas. Mas quando Judas chegou perto dele, ele disse: amigo, como quem diz, dá até para você se corrigir. O destino já tá tomado, já está decidido. Mas não precisava que ele tivesse aquela marca no destino dele, né? E Deus, em Cristo Jesus, dá oportunidade a ele, amigo. Mas, infelizmente, o Judas não se... Tá certo? Então, esse Caim matou Abel. Abel é uma figura de Cristo, né? É isso que eu quis passar para você nessa noite, né? Quando a terra mataram, o irmão matou Abel, mas a humanidade matou a Cristo Jesus. O irmão matou Abel e os irmãos de Jesus, os judeus, mataram a Jesus. O sangue de Jesus, o sangue de Abel clamou por justiça, o sangue de Jesus clamou a Deus por remissão. Onde é que está isso, pastor? Em Hebreus. Hebreus diz: não temos mais como sangue de bois, mas temos o sangue de Cristo, que é melhor do que o sangue que foi derramado lá de Abel, né? Aquela situação que clama lá no sangue de Abel. Então, o sangue de Jesus, ele clama remissão, perdão, bondade e graça de Deus para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Marconi Teixeira, nós somos o programa Dias Melhores, e eu rogo a Deus que a bênção do Senhor te acompanhe, que esteja contigo, que você receba alívio, refrigério, graça, da paz, saúde, bem-estar, que você seja renovado pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Fica na paz.